Olha, o presidente e o vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Geraldo Alckmin, do PSB, serão diplomados hoje no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que é que vem a ser a diplomação? É um ato necessário? O que significa ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral? Eu posso não comparecer à diplomação? Bom, se eu não for diplomado, o que é que acontece um pouco mais adiante? Esse é um assunto para um dos mais respeitados advogados da seara eleitoral, professor universitário, o professor Gustavo Ferreira. Professor, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN. Bem, professor, diplomação, ele é um ato necessário? Faz parte do rito? A gente pode pular a diplomação e ir direto para o dia 1º de janeiro e tomar posse? Isso é possível? Bom, vamos lá. Excelentes perguntas, Elias, né? Mas, usando aquele bordão famoso, né? Vamos por partes, como diria Jeff Stripador, né? Então, primeiro explicar o que é a diplomação, né? É um ato considerado pela Justiça Eleitoral, um misto de ato administrativo e jurídico, onde a Justiça Eleitoral declara quem ganhou as eleições, né? Ela formaliza o ato do vencedor das eleições nos cargos majoritários, presidente, governador, senador, prefeito, e também declara os ganhadores e suplentes dos cargos legislativos, né, deputado federal, deputado estadual e vereador, né, informando quais partidos conseguiram eleger pessoas, né, e quais partidos vão poder dar posse aos seus candidatos. Ele é um misto de ato considerado pela Justiça Eleitoral judicial e administrativo, porque ele abre prazo, inclusive, para a entrada de uma ação que, curiosamente, tem nome de recurso, é o RECED, Recurso contra Expedição de Diploma. E aí há essa natureza mista da diplomação. Agora tem alguns detalhes interessantes, tá, Elis? Em que pese uma formalidade exigida pela Justiça para que a pessoa possa vir a tomar posse, que é sua pergunta extremamente importante, né? Tem que tomar posse, antes da posse tem que ser diplomado. Se o Elias foi eleito, o Elias não precisa ir ser diplomado você mesmo. Você pode mandar alguém representando você. Isso é possível. Nós tivemos casos, inclusive, de diplomados presos ou diplomados até mais graves, foragidos da justiça, né, por práticas de crimes, e que foram diplomados através de um procurador, de um representante legal. Então, é estranho, ouvinte, né, a gente está explicando isso, mas é possível ser alguém diplomado mesmo estando preso, mesmo estando com algum impedimento junto à justiça. Essa possibilidade existe. Então, o que a diplomação oficializa é de que a eleição transcorreu dentro da normalidade e o evento final, o reflexo dessa eleição foi o ato de alguém ter vencido. E isso passa a ser o elemento fundamental da diplomação. As outras questões, elas continuam nos fóruns legítimos. Sim. Veja só, a diplomação, como a gente fala, você bem reforçou aqui, Elisa, ela é um ato formal, onde eu vou dizer, olha, o vencedor é o Elias, o vencedor é a Camila Bibiano, né? Eles são os vencedores da eleição, presidente e vice-presidente. Eu estou declarando, estou informando isso a todos. Abre alguns prazos judiciais em entrar com ação em cima disso. A diplomação é um marco para uma série de ações na Justiça Eleitoral, tá? Mas ela é importante por essa formalidade, ela é importante por abrir o prazo dessas ações e é essencial. Ela não afasta, ela não encerra os processos já existentes. Se eu tenho um processo, por exemplo, por abuso de poder político, abuso de poder econômico, se eu tenho alguma demanda já em andamento por causa dessa eleição, essa demanda continua andando e as pessoas vão responder por esses processos ainda.
não teve audiência, não teve ainda julgamento, não houve parecer do Ministério Público, o processo morre agora? De forma alguma. Ele continua o processo andando, é apenas, reiterando, um marco para declarar quem efetivamente ganhou a eleição. Não é obrigatória a presença dos candidatos. Claro, acontece do candidato ir até uma forma de já, é um ato político, está com o seu grupo político, mostrando que está sendo tomado, mas ele pode muito bem mandar um representante, não tem impedimento nenhum nisso. Cabe lembrar, Elias, que aqui a diplomação hoje no Brasil, ela tem uma natureza muito diferente do que ela teve na Primeira República. Na Primeira República, esse ato da diplomação era um pouco similar ao que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem a confirmação do resultado da eleição pelo Poder Legislativo. Na Primeira República Brasileira tinha essa confirmação pelo Poder Legislativo, inclusive até só um dado histórico, quando não confirmado pelo Legislativo a votação, se chamava até que havia a degola, ou seja, o candidato não tomaria posse porque a eleição dele não foi reconhecida. Mas isso não existe mais. Pela nosso regime constitucional atual, aliás, já atual não, já de muito tempo, inclusive até na época da ditadura militar, a diplomação ela é uma forma, volto a dizer, uma formalidade para dizer quem foram os eleitos e a partir daí eles poderem tomar posse. Somente isso. Bem, a gente tem aí uma situação que é bastante interessante. Nós não estamos falando sobre um rito simbólico. Esse é um ato legal que é marco para uma série de questionamentos depois acerca do que aconteceu durante as eleições e que pode, de alguma forma, interferir no dia 1º de janeiro, que é a posse. Alguém que foi diplomado pode não chegar a assumir em 1º de janeiro, doutor? Olha, vamos lá, Elias, não há, pelo menos no histórico recente nosso, né, desde a redemocratização, alguma situação da pessoa não ter sido eleita, não ter sido diplomada e, por tabela, não tomar posse. Em situações excepcionais, de doença, de morte, aí você até abre uma discussão. De doença você prorroga prazo comprovado, faz a diplomação em outro momento, formalmente, né, atendendo aquela situação excepcional de quem seria diplomado. A grande situação que a gente tem, e aí é esse limbo que eu vou dizer no sentido de falta de regulamentação, é na eventualidade de uma morte, de um falecimento, entre a eleição e a diplomação. Isso não há no regramento jurídico nenhuma previsão. Tem teses, tem visões de mundo sobre isso, mas não há uma previsão expressa que a gente possa dizer, olha, o entendimento é esse. Pelo menos, vamos lá, não há que eu lembre na legislação atual. De repente alguém saca um artigo antigo que ele esteja vigente, né, para dizer, olha, aqui tem uma saída, tá? Mas, de forma prática, desde a redemocratização, ocorre a diplomação e tem a posse. Em casos excepcionais que a pessoa não possa a diplomação, ela pode nomear um procurador. E o procurador é diplomado no lugar do candidato ou da candidata. E aí a candidata poderá tomar posse. Olha só que coisa interessante, né? Então nós tivemos aí inicialmente o resultado das eleições, aquele que todo o Brasil e o mundo acompanhou por meio da imprensa e dos sites oficiais. Nós tivemos então aí o Ministério Público Eleitoral opinando pela aprovação das contas de campanha do presidente eleito Lula. À unanimidade de voto, o TSE aprovou a prestação de contas e proclamou Lula e Alckmin eleitos. E agora nós temos a diplomação, é um rito eivado de legalidade. Tem questões aí que faz parte do ritual, mas esse ritual há todo um lastro de legalidade consubstanciando, não é isso, doutor? Sim, não, perfeito, Elisa, muito bem definido. E aqui, Elisa, até uma curiosidade, foi muito feliz você falar da aprovação da prestação de contas.
Juridicamente é muito mais difícil alguém ser diplomado, aliás, dá muita mais dor de cabeça, melhor dizendo, se o candidato não tiver a prestação de contas aprovada. A previsão legislativa é que ele só e somente só poderá ser diplomado, os eleitos, se houver aprovação da sua prestação de contas. Então, assim, os tribunais correm, e no país todo, eles meio que param suas atividades para poder julgar a prestação de contas. Se eu não tiver a prestação de contas aprovada, aí eu não posso ser diplomado. Eu não podendo ser diplomado, eu não posso tomar posse. Então, o pessoal ficou muito olhando para o ato da diplomação e esqueceu que, em termos jurídicos, para o direito eleitoral, é muito mais relevante, é muito mais importante, vamos dizer, no sentido de impedir uma posse, a não análise da prestação de contas. Por isso que o TSE parou tudo para correr, para poder dar uma olhada e fazer a devida avaliação da prestação de contas dos candidatos. Isso conta muito mais. Agora, professor Gustavo Ferreira, nós chegamos ao ato de diplomação, o TSE já tem todo um esquema elaborado para recepcionar os candidatos que foram escolhidos pelo povo brasileiro. A partir daí, é aguardar o dia 1º de janeiro, não há absolutamente mais nenhum ato legal exigível até a data da posse? Não há, perfeito, não há. Agora é aguardar o 1º de janeiro para que haja a transmissão de faixa e seja feita a posse. Né? Agora o senhor fala num ponto importante. A transmissão da faixa. E se ela não acontecer? Alguém precisa transmitir. Veja só, ela é um ato formal, né? Vamos botar assim, ela é um ato formal, né? Eu estou fazendo, e que pode acontecer, inclusive, sem a presença do atual presidente, né? Pode ser exercida pelo vice-presidente, ainda vice-presidente, pode ser exercida pelo presidente da Câmara, presidente do Senado, até presidente do STF, né? Se a gente lembrar que em caso de prefeito, o prefeito antigo sequer aparece nas posses, né? É muito mais comum isso acontecer, ele sequer se faz presente, né? A gente vê que, de fato, trata-se, reitero, de uma formalidade. Agora, isso não impede mesmo que, aliás, o ideal, até republicanamente falando, é que haja uma transmissão de faixa, que haja uma passagem, que você tenha um registro como parte do processo da normalidade democrática. Mas o atual presidente não quer ir. Tudo bem, vai acontecer de todo jeito, com ou sem ele. Bom, há que ser uma autoridade que esteja na hierarquia de assumir a presidência, ou seja, se não é o presidente, tem que ser o vice, tem que ser o presidente da Câmara, tem que ser o Senado, tem que ser o presidente do próprio Supremo Tribunal Federal, ou pode ser uma outra pessoa escolhida pela equipe de transição? Veja só, o ideal, em termos formais, é que seja alguém da linha sucessória, né? Isso é para a gente manter vamos dizer, uma normalidade republicana. Mas o ato da posse, como eu de volta dizer, é simbólico. Se não tiver ninguém, e eu acredito que haja, porque nós temos servidores, né, bastante ciosos dessa necessidade de manter a continuidade da República, qualquer servidor pode... Elias, perdão, é que assim, as pessoas estão colocando, me perdoe, um peso em atos que são formais, e meramente formais. A diplomação é um ato formal. Volto a dizer que pode ser feita por alguém até via procurador, né? A posse é um ato simbólico, é a transferência de faixa, a transferência de poder. Ele não é essencial à confirmação da eleição. Eu não preciso, para dizer que alguém ganhou a eleição, que tenha passagem de faixa. Então, ela pode sequer acontecer. Ela pode sequer acontecer. Isso não é essencial. Me perdoe.
A gente tem um sistema um pouco diferente, parece, desculpa, a sensação às vezes que eu tenho, Elis, com todo respeito, é que o pessoal vê série estadunidense, tá, House of Cards, e acha que o direito constitucional brasileiro é aquele que está na série. Tá? Não é. Nós temos um regramento próprio. A declaração de eleição foi feita no domingo, dia 30 de outubro, se falando de presidente, segundo turno. Foi declarados eleitos. Esse ato formal já aconteceu. A justiça já disse que é eleito. Eu entrego o diploma para oficializar aquele resultado que eu já sei. Para dar tempo se há alguma ação para ser julgada, que pode interferir no processo, que pode gerar algum tipo de afastamento. Excepcionalmente isso acontece. Mas uma eleição muito curta como estamos tendo agora, desde 2016, reduziu sensivelmente essa situação, né? Reduziu muito de ter uma ação afastando candidatos eleitos antes da diplomação. E a diplomação, ela é essa declaração da Justiça Eleitoral que pode ser feita através de um procurador. A posse está marcada para o 1º de janeiro e há transferência em 1º de janeiro de todo jeito. Não adianta o prefeito, o governador, o presidente ficar dentro da sede do governo dizendo eu não vou transferir a faixa, eu não vou passar a chave da gestão, eu vou continuar aqui dentro. Não adianta ele fazer isso. Não adianta fazer bico, desculpa. Essa é uma pergunta que eu queria elucidação de forma muito clara. Terminou o dia 31 de dezembro. No primeiro segundo do dia 1º de janeiro, independentemente de se passar faixa, de ter um ato formal, de tirar foto ou coisa nesse sentido, nós teremos um novo presidente e um ex-presidente, é isso? Sim, é isso. A gente não pode ficar, o regime democrático não pode estar dependendo da aceitação pessoal e individual do resultado da eleição, qualquer que seja esse resultado. Isso a gente não pode, não fica um regime democrático na dependência da vontade, da boa ou má vontade de quem quer que seja. Há um resultado declarado, já confirmado pela Justiça Eleitoral. Eu vou ter um ato formal hoje, mas é formal, né? E outra, vamos mais longe, se esse ato for impedido, vamos imaginar uma situação extrema, isso não altera, remarca-se o ato, se faz hoje, a qualquer hora, casos excepcionais são situações excepcionais, vamos imaginar algo, não estou desejando, tá? Mas vamos imaginar algo que aconteceu em 6 de janeiro de 2020 nos Estados Unidos. Aqui a Justiça Eleitoral é uma justiça muito pragmática. Ela chega e diz, olha, não pôde acontecer porque teve tumulto, teve briga, remarca-se no dia de hoje mesmo. Se não puder fazer hoje presencial, faz online, né? Nós estamos numa sociedade onde se há processo online já, né? E aí se faz o ato ou se remarca para um dia em um ambiente mais seguro e se confirma a diplomação. E em 1º de janeiro é o novo governo. Eu vou ficar na porta sentado e pedindo a entrada. Ok, você está na porta sentado e pedindo a entrada. Tá? É o seu ato de manifestação. Eu posso, com qualquer manifestação, seja de centro, de direita ou de esquerda, tomar as medidas legais cabíveis. Né? Quem quer que esteja impedindo a via pública pode ser acionado a Força de Segurança Pública para que mantenha a ordem. Isso é possível contra quem quer que seja. Não interessa a motivação, o ato, não interessa se eu sou simpatizante do Movimento Sem Teto ou sou simpatizante dos latifundiários, não vem ao caso. Nós temos uma ordem constituída que deve ser cumprida e em 1º de janeiro há um novo governo. Ponto. Bem, muito bem, professor Gustavo Ferreira, nossa gratidão pelas informações. É claro que vamos ainda adentrar nessas questões relacionadas a como fica, por exemplo, né, a situação de quem deixa a condição de presidente, como fica a condição agora de alguém que entra como presidente. Aí eu falo de processos, dos tribunais que são legítimos,
de como a vida se modifica quando a gente está no mandato e quando a gente sai. E quando a gente está de fora e entra em um determinado mandato, e se modifica muito, não é, professor? Muito, muda muito. Bastante, muda bastante. Olha, nem nos pesadelos mais ruins, talvez a realidade se mostre muito mais cruel. Professor Gustavo Ferreira, um prazer muito grande sempre tê-lo aqui no CBN Maceió. Uma excelente semana para o senhor. Muito obrigado. Prazer é meu, nobre Emílio Elias. Sempre prazer estar no CBN falando um pouquinho de direito eleitoral, direito constitucional. Excelente semana a todos. Olha, professor Gustavo Ferreira é advogado especializado em direito eleitoral, um dos mais respeitáveis advogados em direito eleitoral do país, é professor universitário conversando com a gente aqui. No primeiro segundo do dia 1º de janeiro, Lula é presidente do Brasil, vice-presidente Alckmin. E, nesse mesmo segundo, o atual presidente Jair Bolsonaro é ex-presidente da República.